Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 15, Quadrado 1. Ragnaros mudou os esconderijos do esconderijo à beira do rio para um local completamente novo de um prédio de escritórios no meio da cidade que ficou sem dinheiro antes da construção terminar. Não havia nada estruturalmente errado com o edifício, apenas o interior estava nu e faltavam detalhes. Era perfeitamente utilizável como um local para a organização líder de jovens lutadores da área se reunir, especialmente porque tinha uma quantidade bastante decente de propriedade ao redor para si, permitindo-lhes privacidade e impedindo que as pessoas tropeçassem acidentalmente neles. Por enquanto, era um lugar tão seguro quanto estaria disponível para eles. No meio de um dos quartos ainda não mobiliados, Kugatashi Kanami, mais conhecida na maioria dos outros círculos como o Terceiro Punho Freia, treinava livremente com seu cajado para evitar que sua mente divagasse. Ela passou a passar mais tempo no QG do Ragnaros do que com suas valquírias, porque elas ficavam perguntando sobre qual era o acordo dela com Uzumaki Naruto. Não houve acordo. Ele era um inimigo poderoso de Ragnaros, um idiota quando se tratava de coisas que não envolviam luta e resistência, e era 2 anos mais novo que ela. Ela estava prestes a entrar na universidade. Ele estava no primeiro ano do ensino médio. Ela apenas sentiu que era errado saber algo sobre uma conspiração para acabar com a vida de alguém e não fazer nada a respeito. Isso foi tudo. Mas fazia dias desde que alguém tinha visto nenhum fio de cabelo dele, e ela seria uma mentirosa suja se não dissesse que havia algum nível de preocupação ali. Ela não o queria morto de forma alguma, ela apenas queria provar que era a melhor dele em batalha, já que era disso que se tratava Ragnaros, reunindo os melhores jovens artistas marciais que podia. Agora, mais do que nunca, desde que Loki foi expulso. Isso a deixou feliz por ele ter ido embora. Ele tinha maior força de seguidores, é verdade, mas eram todos bandidos ou caras durões que conheciam um pouco de karatê, mas brigavam mais do que qualquer outra coisa, e esses eram os que não usavam armas de delinquentes comuns. A gangue de Kisara também era bastante considerável, mas ela pelo menos recrutou tantos lutadores reais quanto pôde, e depois de ser atacada pelo Kouryu High Wrecking Crew, nome do teste, muitos deles se levantaram e desistiram. Ela parou em suas ações para encontrar alguém de pé contra o pilar da sala. Falando do diabo, Kisara. Freya disse ao encarar seu ex-subordinado com seu comportamento indiferente de sempre, existe algo que você precisa? Esperançosamente, não era para tagarelar sobre seu relacionamento inexistente com Uzumaki Naruto. Honestamente, você mostrou a um rival digno um momento de respeito e misericórdia como um artista marcial e as pessoas começaram a assumir coisas. Felizmente, não parecia que Kizaru estava prestes a trazer tal coisa à tona. Freya-chan, você estava lá quando um daqueles bastardos ninjas nos ameaçou e apareceu Berserker certo. Aparecer Berserker não era realmente a palavra certa que Freya usaria para descrevê-lo. Era mais como se a vida do segundo punho estivesse nas mãos daquele garoto. Essa intenção de matar não tinha sido para mostrar. Não era para colocar uma fachada para impedir qualquer ação contra ele. Aquele garoto de olhos brancos estava apenas avisando que os mataria sem perder o sono, apesar de não ser o motivo de enfrentá-los. Freya acenou com a cabeça para a pergunta de Kisara. Era estranho, porque ela não havia feito nenhuma pergunta sobre isso antes, quando ela foi solicitada a informar Naruto sobre sua situação. Então, por que agora? Foi estranho. Qual é o problema? Nada. Pode não ser nada. Kisara disse, esfregando a coxa de sua perna nua desconfortavelmente. Ela definitivamente não estava acostumada a perguntar coisas aos outros. Era um sinal de fraqueza, mas com a forma como tudo estava virando de cabeça para baixo ultimamente, se as coisas continuassem dessa maneira, ela provavelmente teria problemas para dizer qual era o caminho. Foi só, eu vi algo estranho na escola hoje, mas é provavelmente uma coincidência. Havia uma garota, ela não se movia como uma lutadora, o que me fez pensar que ela era apenas uma idiota no início, mas depois prestei atenção em seu andar. E daí? Ela não fez um som. Freya não ficou impressionada com a aparente observação de Kisara. Corando um pouco de vergonha, Kisara olhou antes de abaixar a boina sobre os olhos. Ela estava usando salto alto e pendurada em Ukita.
Você faz barulho com esse tipo de sapato quando anda do jeito que ela andava. É intrigante, mas realmente não vejo qual é o problema. Uzumaki também nunca faz barulho com seus passos. Nunca. Kizaru apontou, para a surpresa de Freya porque ela tinha um ponto sério. Freya lutou com ele em uma superfície de madeira de tênis e ele nem fez barulho de derrapagem no chão, ele corre e pula para todo lado e não faz barulho. Você já viu a sola do sapato que ele desgasta? Ela tinha mesmo. Havia uma fina camada de degraus com ponta de metal no centro da sola que ia direto da frente para trás, aparentemente para ajudá-lo a manter o controle nas superfícies sem ser óbvio. Aqueles deveriam ter feito barulho também a cada passo que ele dava. Kizaru não conseguia tirar isso da cabeça, especialmente como uma garota que usava um determinado tipo de calçado. Quando ela pisava em suas botas de biqueira de aço, ela fazia barulho mesmo quando tentava ao máximo não fazê-lo. Eles andavam normalmente suavemente, mas não faziam barulho, quase como se estivessem deslizando enquanto se moviam. Freya realmente mordeu o lábio enquanto também considerava isso. O garoto que veio aqui naquela noite, agora que você mencionou, ninguém o ouviu dar um único passo também. Tinha que ser uma coisa ninja, que era o que seu ex-júnior ruivo estava tentando aludir sem fazer uma declaração concreta. Você disse que ela estava com o Kita? Seu antigo subalterno? Oh, isso não era bom se a garota fosse realmente uma ninja. O que estava acontecendo na cidade deles? 20x. Com Naruto, montanhas fora da cidade. Naruto estava deitado em uma rocha no topo da caverna de Jiraiya que dava para o rio e a cachoeira próximos, respirando pesadamente e tomando sol como um lagarto depois de sair da água após o treinamento de Jiraiya. Ele estava vendo pequenos círculos manchados, e não era só porque ele estava basicamente semicerrando os olhos por causa do sol. Jiraiya o pegou maldosamente no meio de seu sono e o jogou direto no rio para retomar seu treinamento com a rocha subaquática. Sim, ele o jogou. Sem deixar cair, jogou-o, de modo que ele intencionalmente atingiu o leito do rio ao acordar. Se ele não tivesse se orientado imediatamente, teria se afogado, sido nocauteado logo após acordar ou ficado atordoado o suficiente para permitir que seu próprio corpo fosse puxado pela corrente para a borda da cachoeira. O velho ninja grisalho então pulou logo atrás dele e supervisionou o treinamento infernal de Naruto por 3 horas antes de deixá-lo voltar e descansar um pouco. Aqui vamos nós. Jiraiya disse enquanto caminhava até o topo da caverna com 2 tigelas de comida e uma garrafa de água para Naruto. Coma, beba e, quando terminar, continuaremos. Ele colocou as coisas no chão e se abaixou ao lado de Naruto para cutucar seu abdômen em rápido desenvolvimento. Ei, diga alguma coisa, garoto. Eu sei que você não está morto. MMM. Naruto gemeu, rolando apenas o suficiente para que ele pudesse começar a enfiar a comida em sua boca e em sua barriga, nem mesmo se preocupando em usar os pauzinhos que Jiraiya lhe dera em um pacote. Em sua defesa, ele não tomou café naquela manhã, a menos que a sujeira do leito do rio contasse. Provavelmente havia alguns nutrientes nisso. Jiraiya apenas o observou comer até que ele se virou para uma direção mais distante na floresta, no vale profundo a quilômetros de distância. Uma aura repugnantemente forte que estava na área local desde a noite passada, e ele sabia exatamente quem era. Eka. Velho estúpido. Não estou lidando com esse cara agora. Poupando um olhar para Naruto que estava engasgando e tentando limpar a garganta como resultado de seu desenfreado pigote, Jiraiya deu um bom soco em suas costas para calá-lo, levantando as sobrancelhas em interesse quando Naruto não vacilou ou recuar de dor do jeito que ele teria feito no dia anterior. Você sabe, você é realmente perfeito para este tipo de treinamento. Naruto virou a cabeça na direção de Jiraiya e deu-lhe um olhar de soslaio quando ele pegou a garrafa de água próxima e começou a beber. Um método de questionamento, talvez. Quero dizer. O eremita de cabelos brancos disse, balançando a cabeça enquanto continuava a defender seu ponto de vista. Quero dizer, posso fazer o que quiser para deixá-lo mais forte e você tem mais chances de se levantar disso do que qualquer outra pessoa. Sua idade faria. Você percebe que o treinamento que acabei de fazer nunca foi feito para você durar tanto quanto durou sem intervalos entre eles, não é? Deixe o fluxo de água engasgada e cuspida do jovem ninja loiro. Ele tossiu um pouco antes de lançar um olhar feroz na direção de Jiraiya. Oh, que? Por que diabos você não disse isso então? Por que você não parou? Bem, então por que sempre paramos depois de 3 horas? Naruto perguntou. Isso é o máximo que posso segurar minha respiração e meditar.
Naruto apenas olhou para ele antes de bater com a cabeça na rocha debaixo dele. Adultos. O que há com todos os adultos que conheço? Não posso encontrar alguém que realmente não queira me torturar ou me matar? Isso é pedir muito. Mas como eu estava dizendo, ponto. Jiraiya estava intencionalmente ignorando a tentativa de Naruto de embaralhar seus próprios cérebros no chão para continuar com seu ponto. É você ou seu corpo? Ou os dois. E isso é uma vantagem. E vamos abusar dessa vantagem até eu encontro seu ponto de ruptura. O que dizer agora? Você me ouviu. Nós vamos encontrar o seu teto de vidro, por assim dizer. Vamos começar o treinamento subaquático novamente mais tarde, quando eu acho que você terá um benefício maior com isso, mas por enquanto me diga como você sentir. Dorido. Eu conheço aquele idiota. Eu quis dizer algo além de dolorido. Levante-se e mova-se um pouco. Naruto gemeu, mas se levantou para fazer o que Jiraiya pediu apenas para piscar logo após se levantar enquanto olhava para seus braços e pernas enquanto os movia. Eu me sinto solto. Mais solto de qualquer maneira. E não foi só porque ele não estava carregando sua mochila carregada que Jiraiya o fez sair de dentro. Ei, sim. Na verdade, eu me sinto ótimo. Treinamento de resistência. Jiraiya disse com um sorriso, eu não precisei te dar muito empurrão para você começar a se acostumar com esse peso. Da próxima vez eu vou usar uma pedra maior. Ele ia tornar isso mais difícil? Naruto ainda não tinha conseguido alcançar os 65 metros completos ainda, eu nem cheguei ao fim ainda. Ele argumentou contra o aumento da dificuldade do exercício, só consigo percorrer 30 metros. Chegar ao fim não é o objetivo do treinamento. Jiraiya disse, é a luta de tentar chegar lá com mais e mais trabalho contra você que o ajuda a melhorar. E você já pode chegar na metade do caminho. O que significa que a única razão pela qual você não conseguiu 30 na noite passada foi porque você ainda estava muito mal com sua lesão. Você definitivamente está se recuperando desde que melhorou muito depois de apenas um dia. Então isso era como trabalhar na reabilitação? Jiraiya estava tentando avaliar a saúde de Naruto dependendo do que ele podia ver que ele era capaz sob condições brutais. De ontem para hoje ele estava estimando que Naruto curava extremamente rápido, mas o que isso tudo significava? Eu tenho uma missão para você, garoto. A declaração de Jiraiya foi dita com um grande e largo sorriso, e também não agradou Naruto. Tal expressão nunca foi um bom presságio para ele. O homem tinha um plano, e seria tortuoso se seu olhar fosse tão transparente quanto parecia. Tudo bem. Levantando-se, Jiraiya colocou Naruto de pé também antes de explicar, levantando 3 dedos enquanto fazia, eu vou te ensinar como executar 3 técnicas muito especiais, mas em troca eu quero te testar depois você conseguiu. Combinado? Naruto inclinou a cabeça curiosamente. Qual é o teste? Ah! Você não obtém esse conhecimento até que aceite. Balançando-se nos calcanhares, o ninja alto desviou os olhos de Naruto enquanto sorria o tempo todo e tentava adoçar o pote. As técnicas são realmente dozis, depois que funcionar para você. Os outros dois você definitivamente vai pirar. Esse tipo de discurso de vendas teria que ter funcionado. E, de fato, Naruto estava intrigado. Então ele teria que fazer um teste misterioso, mas só depois de receber 3 técnicas de um cara que aguentava 3 horas debaixo d'água sem subir à superfície? Isso valeria a pena? Sim. Sim, foi. Podia muito bem ser o pagamento por um trabalho, que era o que ele considerava. Você não é meu mestre. Naruto disse como parte do acordo, estendendo a mão para Jiraiya apertar, o que ele fez alegremente, eu não vou falar como você. Se ele não desse esse título a Shigure, de quem ele gostava legitimamente e conhecia decentemente, ele não o daria a essa pessoa, mesmo que eles conhecessem seus pais falecidos. Claro que não. Jiraiya respondeu sem se importar, ninjas não têm mestres. Agora vamos. Eu tenho um desfibrilador usado muito bom de um velho amigo meu na caverna que é ótimo para ensinar uma dessas técnicas. Vou ensinar você o primeiro jutsu agora. É um ninjutsu e é o mais fácil de aprender. Mesmo que fosse apenas por um momento, isso deu a Naruto uma pausa. Que tipo de ninjutsu precisava de um desfibrilador para ensinar? Claro que logo deu lugar a uma pergunta extremamente inútil neste momento. O desfibrilador é como uma punição de foco ou algo assim? Não. É para trazê-lo de volta quando você morrer durante o treinamento. 20x. De volta à cidade, casa de Naruto.
Shikamaru teria sido negligente se não tivesse informado Tenten de sua decisão reconhecidamente idiota de se preparar para lutar em um conflito com uma equipe de assassinos de Konoha. Ele contou tudo a ela, disse que ela não precisava ficar, que ela poderia ter fugido porque eles não sabiam que ela estava viva ou mesmo com eles. Que ninguém mencionaria seu nome na presença dele se ela decidisse fazê-lo. Ela não foi embora, no entanto, o que foi estranho porque até o momento de tomada de decisão de Shikamaru colocado sobre ele por Akizami, seu primeiro instinto para a situação em questão foi fazer as malas e ir embora, e fazer as malas consistiria apenas no que ele precisava pegar ou se livrar para cobrir seus próprios rastros. Mas não, ela permaneceu, e então eles treinaram. Treinamento e planejamento. Era nisso que consistia sua vida diária. Ele ainda frequentava a escola, mas nunca tinha realmente prestado atenção antes, então hoje em dia, quando ele estava apenas olhando para longe em pensamentos profundos, seus professores simplesmente presumiram que ele estava sendo um preguiçoso como sempre. Eles não sabiam que ele estava tentando pensar sobre tudo e qualquer coisa que sabia sobre a situação. Eles não viram o fio em seus dedos funcionando enquanto ele os usava para treinar direto na aula. Usando itens em sala de aula e até mesmo alunos e professores para trabalhar em seu ofício. Naruto imaginou que Shikamaru nunca treinou porque nunca o viu fazendo isso. Ah! Até parece. Por mais que ele odiasse fazer qualquer coisa, nunca, por qualquer motivo. Por mais que ele desprezasse fazer qualquer coisa, Shikamaru tinha um senso de autopreservação suficiente para saber que precisava manter suas habilidades de alguma forma. E felizmente sua área de foco em combate era sutil o suficiente para que ele normalmente pudesse esconder isso de pessoas que não foram treinadas em combate. Horas e horas de treinamento durante o período morto que outros chamavam de escola. Claro, não era ativo, mas, novamente, Shikamaru nunca foi o ninja mais ativo, ágil e atlético para começar. Tenten estava treinando sua cauda, no entanto, tentando quebrar algum tipo de teto de vidro no menor espaço de tempo que ela pudesse reunir antes que a necessidade absolutamente surgisse. Ela estava trabalhando como se fosse a 11ª hora e o mundo acabasse à meia-noite. Rachadura! No quintal, tirando uma soneca depois de um dia inteiro trabalhando duro, pelos seus padrões, na escola, Shikamaru abriu os olhos para encontrar Tenten jogando basicamente qualquer coisa com uma ponta em alvos montados por todo o quintal. E por todos os lugares, eles estavam realmente em todos os lugares. Vários no telhado do segundo andar, onde você não podia nem ver o centro deles, 5 em uma árvore que Naruto tinha nos fundos, escondida entre as folhas e bloqueada por galhos e outros enfeites, sob uma mesa de piquenique montada no canto, bloqueado por bancos e tampos de mesa. Tudo isso e muito mais, e Tenten não perdeu o ritmo. Você sabe. Shikamaru disse, mantendo os olhos fechados, apesar das constantes pancadas de madeira sendo perfuradas por metal. Quando você disse que poderia atingir qualquer coisa com qualquer coisa de qualquer lugar, eu não acho que você quis dizer isso literalmente. O elogio foi bom, pois ela poupou um sorriso para o que percebeu como um complemento, mas também foi meio vazio. Não sou tão bom quanto você pensa só porque consigo acertar alguns alvos. Tenten disse, parando e quebrando seu foco para falar com Shikamaru, há mais em ser uma mestra atiradora do que isso. Se fosse, qualquer Yahoo que jogasse dardos no bar do centro da cidade seria considerado um praticante de alto nível. É realmente um muito trabalho. Ugh, do jeito que você está falando sobre isso, parece que sim. Shikamaru disse, bocejando com o mero pensamento de fazer algo que exigiria dedicação, como o que na verdade? Essa foi uma pergunta bastante justa para a órfã Kunoichi, e uma que ela realmente estava ansiosa para responder. Ela estava orgulhosa do foco de combate que ela escolheu. Bem, mais do que você vê vai para isso. Mas que eu não estou nem perto de ser bom ainda. Existem dezenas de técnicas relacionadas ao arremesso real para diferentes cenários, e então você tem que levar em conta a mecânica real de seus arremessos. Alcance, trajetória, velocidade, número de rotações da lâmina. Eu poderia sentar aqui e falar sobre isso o dia todo, mas não quero aborrecê-lo. E essa era outra razão pela qual Shikamaru estava bem em ter Tenten por perto. Ela praticamente teve sua visão sobre as coisas rapidamente. Demorou um pouco para que a maioria das pessoas o entendesse, mas não demorou muito para que Tenten aceitasse suas excentricidades pelo que eram. Gostei mais do aspecto Shuriken Jutsu do nosso treinamento do que de qualquer outra coisa sobre o treinamento na pátria. Tenten admitiu com um sorriso, lembra quando os pais ninjas tinham permissão para nos ver na ilha?
Como eles passavam o tempo treinando seus filhos pessoalmente por alguns dias. Shikamaru com certeza. Foi assim que ele obteve a base de seu treinamento de arame que mantinha sempre que queria a partir daquele momento. Infelizmente sim. Aqueles foram seriamente os dias mais problemáticos que eu. E então ele lembrou que um deles nunca teve família. Oh! Sim. Tentem não o invejou pelo lapso temporário de memória, porém, eu nunca tive isso. Mas ser um atirador era algo que eu poderia aprender sozinho. É fácil saber quando você está melhorando, e há algo que apenas se sente bem sobre atingir seu alvo, e acho que me concentrei muito nisso. Pelo menos você se concentrou em qualquer coisa. Sentando-se de sua soneca, Shikamaru flexionou e estalou os dedos para se preparar para seu próprio treinamento em casa, situação, sem argumentos sobre isso. Mas isso mudaria rapidamente se ele quisesse evitar ser morto ou deixar Naruto morrer. Por mais que detestasse colocar esforço físico por trás de qualquer coisa, ele tinha feito o suficiente sentado e pensando sobre o que eles provavelmente fariam sobre seu problema ninja. Era hora de trabalhar para resolvê-lo. Naruto não estava morto, então até que o esquadrão de ataque se mostrasse, era melhor sentar e antecipar o movimento primeiro. Até onde os bandidos sabiam, Shikamaru e Tenten nem existiam. Contanto que sua casa nunca fosse atacada, tudo ficaria bem. Desde quando esta era a casa deles? Shikamaru não se lembrava de ter dado aquele salto em sua mente no passado. Foi apenas algumas semanas atrás que ele estava pensando que isso era apenas temporário até que todo o negócio de Ragnaro terminasse. Como as coisas poderiam mudar tão rapidamente, já que Ragnaro nem estava mais no radar? Toque, 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 toque. Tenten jogou para Shikamaru uma pequena kunai que ele poderia esconder na palma da mão enquanto os dois paravam o que estavam fazendo para ver quem estava na porta da frente da casa de seu amigo desaparecido. Shikamaru entrou e atravessou a casa enquanto Tenten subia silenciosamente e subia ao telhado para ver de cima, por precaução. Você nunca poderia ser muito cuidadoso quando havia assassinos para matar a pessoa que realmente possuía a casa. Alcançando a porta da frente, Shikamaru investigou quem estava atrás dela antes de suspirar e abrir a porta apenas para encontrar Nijima se jogando a seus pés e agarrando uma de suas pernas em pânico. Proxy General Shikamaru, empreste ao seu general seu intelecto de combate prático. Shikamaru apenas pisou em sua cabeça para tentar erguê-lo. Isso não era realmente o que ele precisava hoje. Do que diabos você está falando? Meu comandante de operações está desaparecido, e agora um dos meus peões de nível mais alto, subalternos foi abduzido. O Kita. O grandalhão do judô com cicatriz e óculos de sol? Ó inferno! E assim ele encontrou uma foto de Ukita pendurado de cabeça para baixo pelas pernas em algum cenário escuro enfiado em seu rosto pelo telefone de Nijima. Shikamaru colocou a mão na testa e tirou o telefone do rosto. Isso não era bom. Este definitivamente não era o momento para isso, eu nem conheço esse cara tão bem. Arriscar o pescoço para lutar por Naruto ou Tenten era uma coisa, mas ele conheceu o Ukita uma vez. E na verdade não foi nada além de uma introdução, eu nem saberia como encontrá-lo. Eles estão nos dizendo onde ir para pegá-lo. E eis que Shikamaru rolou abaixo da imagem para ver que havia instruções de onde trazer um Uzumaki Naruto ou então, e havia uma mensagem enviada para vários contatos no telefone de Ukita, incluindo Naruto. Eu não consigo nem falar com Naruto. Ninguém consegue. É como se o telefone dele estivesse desligado. Nijima disse. E isso era um problema do ponto de vista dele, porque o telefone de ninguém ficava realmente desligado sem um bom motivo. Naruto não tinha estado por perto por um tempo para começar, então a bandeira vermelha estava bem firme, e depois de alguma espreita ele descobriu que aparentemente havia um grupo atrás do sangue de Naruto. Então, sim, ele estava preocupado. E agora, se ameaçar um amigo dele não fosse suficiente, eles enviaram a mensagem a todos que conheciam Naruto para tentar pressionar Naruto a se mostrar se ele fosse do tipo que teria decidido fugir. No mínimo, eles estavam antecipando que um dos numerosos contatos de Ukita que possivelmente saberia do paradeiro de Naruto iria trocá-lo por Ukita. Na verdade. Se você sabe onde moramos, Shikamaru começou a dizer, um olhar cuidadoso sobre Nijima. Por que você não teria apenas trocado a informação sobre nossa casa pelo cara ao invés de vir direto para mim? Como se eu arriscasse uma das minhas duas figuras centrais tão insensivelmente, mesmo por Ukita? Nijima gritou enquanto se levantava. Como um estrategista, ele nunca teria trocado logicamente Uzumaki Naruto por Kozu Ukita. Então ele sentiu a presença de alguém caindo atrás dele,
bem como uma ponta afiada em suas costas. Então Naruto não estaria deitado aqui, estaria? Por que Kenichi não está atendendo seu telefone também? E não consigo pensar em mais ninguém que saiba. Não. Shikamaru disse, não se importando muito que tentem. Basicamente tinha Nijima com uma faca em sua espinha, ele está realmente desaparecido. Mas se ele estivesse morto, eles não teriam sequestrado Kita, teriam. Se ao menos eles soubessem quem eram eles. Nijima teve uma ideia pouco depois daquele momento. Um plano bastante traiçoeiro. Mas precisaria de alguns ajustes finos para funcionar corretamente, e algum poder de fogo sério. Na verdade deixa pra lá. Talvez possamos pegar Naruto sem realmente precisar que Naruto esteja lá. Por alguma razão, Shikamaru não gostou do som disso. Não por causa dele, porque ele não estaria nem perto da linha de frente para aquele, mas para quem quer que Nijima conseguisse convencer a concordar com isso. O cara era decente com planos. Muito bom neles, na verdade, com toda a honestidade. Mas às vezes os estratagemas simplesmente não eram a melhor maneira de abordar circunstâncias como essa. O que separava ser um bom estrategista de um grande estrategista era saber quando era hora de jogar uma situação em linha reta e quando conspirar para fazer seus movimentos. Em suma, isso provavelmente seria extremamente problemático. 20x. Vale Negro, anoitecer. Que dias miseráveis! O ancião os levou para lá o mais rápido que pôde, em questão de horas, deixou Kenichi lá e disse-lhe para apenas viver. O que diabos isso significava? Viver? Ele já estava vivo. E ele não tinha ferramentas nem nada. Tudo que ele tinha era seu kimono de karatê com o qual foi levado de Ryōzanpaku. O que exatamente se esperava dele lá fora? Mas de qualquer maneira, ele já estava sobrevivendo há 2 dias e foi difícil. Havia bagas e nozes, mas também havia toneladas de plantas venenosas, cobras e outras coisas que ele preferiria evitar se tivesse a oportunidade. E de vez em quando ele sentia algo roçando atrás dele apenas para encontrar absolutamente nada ali ao se virar. Sem vento, sem plantas, sem animais ou insetos venenosos, absolutamente nada. Isso é péssimo. Kenichi disse para si mesmo enquanto se sentava curvado sobre sua lamentável pequena coleta de comida para o dia enquanto seu estômago repreendia por sua falta de habilidade de sobrevivência. Aposto que o ancião está se sentindo cheio e gordo agora, capaz de pegar. Ele não podia pescar com as próprias mãos como Ayato podia. O que ele era? Um urso tirando um salmão de um rio frio e fresco. Por toda a conversa sobre treinamento, ele foi explicitamente instruído a se abster de treinar até que Ayato lhe dissesse que estava tudo bem. Como ele deveria estar treinando se não podia treinar? Foi o suficiente para deixá-lo louco. E havia aquela maldita sensação de roçar em sua nuca. Isso o estava matando quando ele se encolheu para frente instintivamente, como se estivesse se esquivando de uma abelha. Na verdade, pode tê-lo matado, porque ele ouviu o som de algo cortando o ar e caindo de um tronco de árvore à sua direita. Que diabos! Ele não viu, mas sabia que algo havia passado voando por ele. Ele não era tão louco para alucinar sons tão específicos. Porém, não havia nada preso na árvore. Não estou perdendo a cabeça aqui, certo? Ele não estava com tanta fome. Levantando-se, ele caminhou até a árvore e olhou para ela antes de cavar entre os arbustos próximos, onde viu 3 coisas sem corte, que pareciam ter sido jogadas no ar. Estes foram definitivamente o que atingiu a árvore. Cautelosamente, Kenichi recuou antes de ouvir um estalo e olhou para baixo para descobrir que havia tropeçado em um galho ou algo que definitivamente não estava lá antes. Lá se foi aquela sensação de cócegas novamente, mas desta vez ele se virou a tempo de socar com força um pedaço de tora podre em detritos do ar que havia sido amarrado a trepadeiras e suspenso nas árvores. Mais velho! Kenichi gritou enquanto girava tentando descobrir de que direção algo viria a seguir. Isso não é engraçado, você sabe. Eu não sei do que se trata, mas... Desta vez, ele se virou a tempo de pegar a figura que imaginou que estava correndo por toda a sua desculpa lamentável para um acampamento durante todo dia e noite. Oh não! Você não! Ele atacou com uma varredura de perna baixa para tropeçar na parte ofensora, apenas para a pessoa mergulhar sobre ela e rolar de volta para seus pés. Kenichi não conseguia distinguir quem eles eram, não apenas porque estava basicamente escuro sob as árvores do vale sob uma lua nova, mas porque eles tinham o corpo inteiro coberto por algum barro preto ou substância semelhante à lama. Até seus cabelos estavam descoloridos e penteados para trás. Este não era Yato.
Ele era muito baixo, tinha o corpo mais parecido com um atleta de crossfitness do que com um super-herói imponente e musculoso, tinha uma bela cicatriz gráfica atravessando seu torso e não tinha rugas, pelos faciais e uma aura intensa de "você vai morrer se você não correr" em torno dele. Além disso, se Hayato quisesse bater em Kenichi, ele não teria tentado foder com ele de longe. Ele apenas iria até ele e faria isto. Não há necessidade de rodeios. Quem é você? A pessoa colocou a mão na garganta e abriu a boca, mas uma voz profunda e grave ecoou da área ao redor, em vez dele em um rosnado gutural. Você não é bem-vindo no domínio que eu examino. Considere sua alma amaldiçoado, tolo garoto humano. A voz disse enquanto os olhos da figura rolavam para trás de sua cabeça. Você é meio insignificante para um demônio, não é? Só estou dizendo. Kenichi se perguntou curiosamente. Se não estivesse tão escuro, ele poderia ver uma ligeira mudança na expressão para uma de leve nervosismo do selvagem parado à sua frente. Felizmente ele foi salvo pelos próprios medos de Kenichi. Espere. Você está aqui para roubar meu espírito. Criatura do mal. Ah. Sim. Sim. Sua alma é minha Shirahama Kenichi. Como você sabe meu nome? O guardião das montanhas sabe de tudo. No entanto, estamos em um vale, tecnicamente. Cala a boca. Não havia muito tempo para especular sobre o que exatamente estava acontecendo, pois o inimigo de Kenichi se lançou contra ele, mas em vez de um ataque, ele passou por ele como um fantasma e fugiu. Kenichi se virou e tentou acompanhá-lo antes que pudesse chegar a um matagal profundo o suficiente para fugir, mas esse cara era muito rápido. Ele não era um maldito demônio embora. Eventualmente, ele deslizou em algum arbusto que Kenichi passou um segundo depois, apenas para perdê-lo. O que está acontecendo? E se esse cara fosse algum tipo de montanhês maluco? E se Hayato tivesse trazido Kenichi até lá para colocá-lo em um combate de vida ou morte contra selvagens? Contra o Tengu das montanhas. O farfalhar de cima levou a um galho bastante grande de uma árvore caindo sobre Kenichi, que mergulhou para fora do caminho a tempo de ver o demônio escuro da madeira mergulhar de um galho robusto com um poderoso chute de direção que esmagou o chão em vez do de Ryo Zanpaku. Discípulo de artes marciais híbridas. Quão frenético seria o ritmo que essa pessoa iria cortar contra ele? Estava levando tudo o que Kenichi tinha para evitar levar um soco rápido e debilitante no rosto de qualquer mão que o inimigo estava jogando neles. Toda vez que Kenichi via uma abertura para tentar contra-atacar, ele pulava fora do alcance para tentar fazer com que Kenichi se comprometesse para que ele pudesse contra-atacar, mas o adolescente de cabelos castanhos não iria escorregar e ficar frustrado em dar a ele chance. Isso levaria à derrota, e a derrota nesta situação poderia e muito provavelmente levaria à morte. Era isso que Hayato estava tentando ensinar a ele? Primeiro com o sobrevivente sem nada e depois a luta desesperada contra quem quer que fosse esse atacante? Isso fazia sentido. Se uma série de assassinos estivessem tentando tirar a vida de Naruto, ele precisaria estar pronto para lidar com pessoas dispostas a matá-lo em batalha para passar por ele. Ele teve que se esforçar e superar essa provação. Com o karatê como seu estilo de escolha, Kenichi tentou vários socos fortes apenas para seu adversário se mover de um lado para o outro e sair do caminho de cada golpe até que ele balançou a perna para frente em um chute circular para acertar um dos socos de Kenichi. Para longe com força, seguindo com um giro de 360 que levou a outro roll-down marcando o corpo. Kenichi foi capaz de moderar sua postura e suportar o golpe antes de tentar acertar a parte inferior do corpo do agressor escuro com chutes nas pernas. Quando ele viu que tinha sua atenção voltada para baixo, ele fintou baixo, mantendo os olhos no chão para enganar seu inimigo, e chutou alto. No entanto, errou o cabelo no queixo do misterioso. Alguém aqui obviamente sabia muito bem do que seu corpo era capaz quando se tratava de defesa. Isso estava começando a parecer meio familiar, na verdade. Algo sobre o fluxo dessa luta. Havia um ritmo nisso que Kenichi poderia dizer que estava acostumado, o que era estranho porque ele não deveria saber nada sobre como essa pessoa lutava. Como teste, Kenichi decidiu partir para o ataque mais uma vez. Se esse cara respondesse ao seu ataque da maneira que a pessoa em mente teria, isso confirmaria sua hipótese. Com um movimento suave de 1-2 usando as mãos em um movimento circular, Kenichi afastou dois dos socos mais rápidos de seu inimigo com margem de manobra suficiente para evitar que o movimento para frente diminuísse. Perfeito para seu próximo movimento. Com um passo à frente, ele empurrou as mãos para fora em um golpe de duas mãos, Soutenshu, palma dupla.
A fim de evitar que o ataque causasse todo o dano, o inimigo vestido de preto realmente saltou para o ataque, impedindo Kenichi de estender os braços até o fim enquanto tentava envolver o braço direito na parte de trás da cabeça. Agarrando seu cotovelo esquerdo para puxar sua garganta para frente na lâmina de seu antebraço que estava empurrando para frente para tentar sufocá-lo. Um estrangulamento de caixa. Kenichi não permitiu que ele envolvesse as pernas ao redor do corpo e terminasse a técnica, preferindo cair para trás e colocar seu treinamento de Jujutsu em uso com um back roll que o colocou na posição superior. Antes que ele pudesse tentar contra-atacar com seu próprio ataque de agarrar, ele foi empurrado com os pés descalços do oponente caído, dando-lhe tempo para se levantar e reiniciar. Antes que ele pudesse relaxar um pouco, Kenichi teve que inclinar a cabeça para fora do caminho de uma pequena bola de lama jogada em seus olhos que o teria cegado temporariamente ao contato. Ah, foi por pouco. Ele pensou consigo mesmo, já que quase tinha sido um alvo fácil para o que viria a seguir. E outra pessoa também sabia disso. Dentes brancos brilharam no escuro, sorrindo de uma maneira satisfeita e arrogante antes que a expressão rapidamente desaparecesse e um comportamento estoico e pétreo o substituísse. Sim. Não havia uma ordem ou padrão definido para os movimentos, mas estes eram distintamente familiares. Direto dos ataques furtivos iniciais que começaram tudo, e aquele sorriso de um momento atrás, por pouco tempo que durou. As coisas estavam se encaixando cada vez mais rápido. Então havia uma questão de realmente lutar contra essa pessoa de frente. Um giro deslizante com uma cotovelada rápida atrás dele. Um chute reverso rasgante que parecia um pouco cuspir na face da física. Kenichi recebeu um chute, mas antes que pudesse fazer um movimento para transformar a luta em uma luta agarrada, ele foi forçado a evitar um segundo chute da outra perna que saiu do chão. Esses eram alguns dos pontos de assinatura que pertenciam a alguém que ele conhecia. Mas isso não poderia ser. Ele deveria estar desaparecido? Parte do material que cobria seu corpo havia sido espalhado para fora de seu corpo, mas mais importante, fora de seu cabelo e de seu rosto. Mechas amarelas profundas começaram a se espetar e a sair de onde haviam sido espalhadas para fazer o ataque anterior à sua visão. Naruto-san. Kenichi se aventurou a perguntar, na verdade colocando o conflito em pausa e recebendo uma inclinação de cabeça reveladora de seu inimigo. É você. Bem, parecia que o gabarito estava pronto. E Naruto estava começando a ficar um pouco desconfortável lutando enquanto estava coberto por toda a sujeira que estava cobrindo seu corpo disfarçado. Kenichi tinha sido muito mais perspicaz do que ele percebeu quando estava tentando lançar seus ataques furtivos nele. Sim. Por que você está nua? Naruto olhou para si mesmo e encolheu os ombros vagamente. Eu não estou. Estou usando boxers. E a mochila? Essa não foi realmente uma resposta boa o suficiente, já que ele ainda não estava usando nada no meio da maldita floresta. Por que você não está usando mais roupas? E por que diabos Kenichi não viu a mochila antes? Medo talvez. Por que eu só tenho um conjunto e você teria descoberto quem eu era se eu não tivesse feito algo para me disfarçar? E essa coisa era ficar só de cueca e se cobrir de lama? Sim. Sim, foi. Naruto admitiu, de pé orgulhosamente com os braços cruzados sobre o peito. Assustou você, não é? Isso implorou a próxima pergunta. O que você está fazendo aqui? Kenichi perguntou, caminhando até Naruto e dando um tapa forte nas costas dele com a mão aberta com um grande barulho ecoando no ar da noite. Todo mundo em casa pensa que você está realmente ferido ou pior. Estou realmente magoado. Naruto disse antes de testar suas costelas e cutucar onde ele imaginou que seus órgãos moles estariam além de toda a pele e músculo. Bem, eu estava realmente ferido. Você sabe que eu quase fui morto alguns dias atrás. Isso não é engraçado. Como você pode manter algo como pessoas tentando matá-lo de nós? Pela primeira vez, o menino de temperamento equilibrado estava perdendo o juízo suficiente para realmente empurrar Naruto para trás alguns passos. Por mais feliz que estivesse em ver seu amigo com uma saúde decente, ele tinha muito que desabafar. Você sabe o quão triste e assustado Shigure-sensei está? Kenichi agora sabia que com a maneira como ele foi criado e vivido, Naruto tinha uma atitude bastante arrogante quando se tratava da gravidade de sua própria mortalidade. Isso não significava que ele sentia que era desculpável que alguém achasse sua vida valer tão pouco que fosse irrelevante o suficiente para se referir de passagem. Outras pessoas achavam que seu bem-estar físico era de grande importância, mesmo que ele ainda não entendesse isso. Depois de ser empurrado,
O primeiro instinto de Naruto foi se animar e reiniciar a briga com Kenichi, mas quando ele mencionou Shigure e como foi ele quem a machucou de alguma forma, ele perdeu todo o fogo que havia temperado em sua barriga para reiniciar uma luta. Por mais estranha que ela fosse, Naruto não queria machucá-la. Ela tinha feito mais por ele do que qualquer um dos mestres em Ryosanpaku, e ele teria feito quase qualquer coisa que ela pedisse a ele. Droga, ele admitiria que estava começando a se apegar à louca dama de metal. Quando se viu fora da cidade, não pensou em como alguém como ela poderia ter se sentido com sua ausência. Ela o considerava seu discípulo e só Deus sabia por que ela o fazia, mas ela realmente se importava com seu próprio jeito engraçado de atormentar seu corpo e espírito com procedimentos de treinamento. Eu teria ligado, mas perdi meu telefone durante a luta que perdi. Ero Senin não tem exatamente um telefone fixo aqui no deserto. Naruto disse como uma forma de explicar enquanto esfregava com culpa o resto do material que estava mascarando suas feições de seu cabelo antes que endurecesse. Olha, eu só não posso arrastar as pessoas para os meus problemas assim. Não é direita. Você se meteu nos meus problemas quando não precisava. Kenichi argumentou em troca. Que pena porque estamos no seu problema. Mil-san e eu não vamos deixar você lutar contra assassinos sozinho. Ele apontou para a floresta ao redor deles. É por isso que o ancião me trouxe aqui, para me treinar. Por que você está aqui? Naruto olhou em volta e se jogou no chão para se sentar. Eu acordei em uma montanha cerca de 2 horas daqui depois que fui derrotado por um cara chamado Yuga Neji. E desde que acordei tenho treinado antes eu volto para casa, para não ser chutado como da primeira vez novamente. E era assim que as coisas aconteciam no que dizia respeito a Naruto. Ele originalmente queria marchar de volta para casa imediatamente e expurgar essa perda de sua pressa recorde, mas Jiraiya o convenceu a ficar para trás. Se ele voltasse para a cidade e não estivesse tão sob o radar quanto ele gostaria que fosse, a mesma coisa aconteceria de novo. Nada teria mudado desde a primeira derrota, exceto o fato de que ele saberia um pouco mais sobre seu inimigo na segunda rodada, e ele teria se ferido ao entrar. Além disso, Neji já teria visto seus movimentos desde a primeira vez também, e ele já os havia parado uma vez quando ele estava saudável o suficiente para lutar. Kenichi nunca tinha visto Naruto perder antes. Ele o tinha visto no rescaldo de algumas lutas que ele não tinha exatamente saído como vencedor claro, como a primeira luta contra Kisara na multidão e contra Freya, mas ele nunca tinha ouvido Naruto dizer isso. Ele havia perdido para qualquer um antes que não fosse Mil e os mestres Ryosanpaku. Ele nunca admitiu que alguém da idade deles pudesse lidar com ele, mesmo que ele tivesse que lutar contra ele sem preparação. Então, ouvir Naruto considerar alguém perigoso o suficiente para que ele tivesse que se preparar completamente para ter uma chance de vencer deu uma espécie de sensação de chocalho para Kenichi. Este é um ninja de verdade com quem deveríamos estar lidando aqui, amigo. Naruto disse, ainda limpando a coisa preta de seu rosto, ao contrário de mim, eles não o expulsaram. E agora ele estava admitindo isso na cara de alguém que não estava no mesmo barco que ele, como Shikamaru ou Tenten. Kenichi, eu tenho uma confissão a fazer, cara. Eu já sei. Kenichi disse, sentando-se ao lado de sua pilha de comida coletada para comer o que tinha para si mesmo. Você é uma espécie de pária. O ancião basicamente descobriu isso há muito tempo, mas não contou a ninguém desde que você era apenas criança naquela época. Aquele filho da ponto. Naruto quase amaldiçoou antes de perceber que Ayato estava mais do que provavelmente em algum lugar ao alcance da voz. Bem, então eu acho que posso dizer isso. Neji tem todo o treinamento ninja que eu tenho e mais. E ele não está sozinho. Naruto tinha certeza disso, mesmo que Neji fosse o único contra quem ele lutou naquela noite. Como você saberia? Kenichi disse, suspirando lamentavelmente depois de tentar quebrar uma noz com as mãos apenas para esmagá-la em detritos não comestíveis. Ele não conseguia nem quebrar um com as próprias mãos antes, e agora ele era forte demais para fazer isso agora. Parecia um dos prós e contras do treinamento em artes marciais. Não somos vocês, caras das artes marciais. A primeira opção é para ser uma luta injusta, mesmo que sejamos mais fortes que nosso oponente. Pelo menos deveria ter sido. Neji basicamente desafiou Naruto para uma luta direta e começou a destruí-lo. Ele não tinha certeza se deveria ter se ofendido com isso ou não. De qualquer forma, se ele foi enviado para mim oficialmente, eles enviaram outros também para trabalhar com ele. Como backups no caso de eu vencê-lo, ou apenas como suporte. Eu não sei. O que realmente pegou Naruto, porém, foi como ele o encontrou para começar.
Ele estava sendo cuidadoso ao voltar do armazém à beira do rio para casa. Mais cuidado do que o normal até. E ele estava vindo de um lugar que nunca tinha ido antes, então não havia como Neji antecipar sua rota tão facilmente. Seu primeiro pensamento depois que ele originalmente encontrou tempo para refletir sobre sua situação foi que Ryuto havia armado para ele, mas esse não era o estilo desse tipo de cara. Se Ryuto quisesse esmagá-lo, ele teria apenas lutado com ele durante a reunião, em vez de avisá-lo. Esse tipo de rodeio não era realmente ninguém no estilo de Ragnaro, exceto talvez Loki, mas a palavra através da videira era que eles chutaram sua bunda para o meio-fio depois que ele tentou usar membros dos 8 punhos de Ragnaro para fazer os seus próprios jogos de poder na gangue. Aparentemente, ele era reincidente neste caso. Bem, eu falhei porque não subjuguei você sem ser notado. Naruto disse enquanto se levantava e olhava em volta, apesar de ninguém estar por perto, acho que vou voltar para a montanha e contar a Ero Sennin. Ele realmente queria aprender o resto dessas técnicas, então talvez ele pudesse negociar algumas novas condições com Jiraiya. E ao aprender o resto das técnicas ele definitivamente não queria fazer um curso corretivo no Jutsu que Jiraiya precisava do desfibrilador para ajudar a ensinar. Kenichi se despediu de Naruto e tentou engolir sua ninharia de comida novamente antes de se perguntar algo para si mesmo quando o último saiu, resmungando para si mesmo sobre o quanto ele odiava lutar na floresta. Quem deixaria Naruto chamá-los de algo assim? Quando ele percebeu que Naruto havia partido há muito tempo, Kenichi percebeu que deveria ter perguntado a Naruto se ele sabia alguma coisa sobre sobrevivência, ou pelo menos ficar por perto um pouco caso ele soubesse. Ele nem mencionou que conhecia a prima de Hyuga Neji, Hinata, que aparentemente conhecia Naruto também. Com certeza ele deveria ter dito algo sobre isso. Essa estúpida sobrevivência na floresta e toda a sua fome estavam começando a cansá-lo. Agora, onde estavam aquelas malditas nozes e bagas que ele colhia? 20x. De um lugar a alguns quilômetros de distância, Ayato estava simplesmente dando um passeio pela floresta, fazendo uma pausa no treinamento de Kenichi. O menino ainda não tinha ideia do que estava acontecendo, mas estava começando a entender. Sua reação a Ayato constantemente correndo e dando tiros impossivelmente rápidos por trás estava realmente acontecendo. Ele estava começando a pegá-los antes mesmo de fazer o movimento. Kenichi teve o instinto de aprender talvez a técnica mais importante que poderia ser ensinada naquele momento. Só um pouco mais e eles poderiam começar a realmente trabalhar nisso. Mas enquanto isso ele estava simplesmente andando em seu próprio lazer. Eu sei que você está aqui, Jiraiya. Ayato disse para a floresta aberta à noite, recebendo apenas os sons de animais noturnos em resposta por mais de 1 minuto. Entendo. O velho loiro poderoso acariciou o queixo antes de um olhar ardente de determinação vir a seus olhos. Bem, se é um jogo de esconde-esconde você quer jovem, é um jogo que você vai ter. Preparado para explodir qualquer parte da floresta que ele tivesse como uma escavadeira, ele foi parado com gratidão pela interjeição de seu alvo pretendido. Ó inferno não! Foda-se isso! Jiraiya começou a sair de onde parecia estar se fundindo com as sombras com as mãos para cima. Eu realmente gosto deste lugar, e prefiro que você não o rasgue deixando de me procurar. E o que te faz pensar que eu não conseguiria te encontrar? Porque eu posso realmente suprimir meu ki para evitar que você me escolha. Então por que você não fez isso? Porque o pirralho cabeçudo do meu antigo genin é afiliado ao seu dojo aparentemente, e precisamos conversar sobre isso, eu acho. Jiraiya disse, encostado em uma árvore enquanto tirava os óculos escuros, ele conhece muito vocês, e ele definitivamente não aprendeu a usar aquelas armas que ele carrega de Konoha. Mesmo o jeito que ele joga shuriken, o estilo não chega nem perto de o mesmo. Alguém está ajudando ele e eu acho que é um dos seus. Quem era que sabia como usar as armas que Jiraiya não sabia exatamente? A última vez que ele esteve perto de Ryozanpaku foi no dia em que havia membros diferentes. Anos antes da morte de Minato e Kushina. Em todo esse tempo, eles poderiam ter conseguido alguém que soubesse como usar armas em um grau de mestre. Fazia cerca de 12 ou 13 anos. Segurando uma mão, Ayato balançou-a em uma árvore e cortou-a, derrubando-a no chão apenas para que ele pudesse ter um lugar para sentar que não fosse no chão para conversa. Muito bem. Sente-se e vamos conversar, certo? Mostrar. Jiraiya afirmou categoricamente enquanto ia se sentar com um suspiro. Você sabe que aquele seu garoto que você está treinando não é ruim para um novato. Claro que não. Afinal, ele é o discípulo mais forte de Ryozanpaku. Tenho certeza que do jeito que você é, ele é seu único discípulo.
Jiraiya cutucou de volta antes de ir direto ao assunto. Agora, se você sabe, primeiro eu gostaria que você me contasse como Naruto está vivendo. 20x. De volta à cidade, creche em ruínas. Um antigo bairro residencial ao redor da periferia norte da cidade foi o local de encontro pretendido para a segurança e o bem-estar de Ukita. O grupo de sequestradores tinha, no mínimo, uma propensão para escolher pontos isolados à vista. Era um lugar que a maioria das pessoas poderia encontrar com bastante facilidade, mas não daria uma segunda olhada na rota se estivessem dirigindo ou passando por ela. Havia algo assustador sobre um lugar velho e abandonado onde costumava ser uma creche. Foi estranho. Confiante, Nijima avançou com Takeda caminhando ao lado dele, apertando os punhos enquanto os dois lideravam um pequeno contingente de membros mais comuns de seu grupo como reforço, incluindo o porta-bandeira, que ainda parecia estar testando diferentes estandartes para o grupo. Vamos entrar lá e fazer isso. Takeda disse, terminando seu trabalho de preparação para proteger as mãos para o que ele sentiu que seria uma luta. Com o Kita sendo seu amigo mais próximo, isso foi algo que ele levou mais a sério do que qualquer outra pessoa que foi contatada sobre a situação. Eu deveria ter protegido ele. Isso nunca teria acontecido se eu estivesse por perto para faça alguma coisa. Qualquer coisa. Não importa agora, Capitão Takeda. Um estudante despretensioso com óculos disse do seguinte grupo de membros do grupo: se houver algo errado com o vice-capitão Ukita, estaremos aqui para separá-los. Sim. Takeda disse um pouco inseguro com o que ele chamaria de backup enquanto se inclinava para Nijima. Tudo bem, sério, deixei passar antes quando me encontrei com vocês, mas o que diabos eles estão fazendo aqui? Se o Kita fosse derrubado pelo bando que o havia sequestrado, o que esses outros iriam fazer? Nijima apenas riu e gesticulou de volta para seus seguidores. Nunca subestime o poder dos números. Então por que você não trouxe mais? Takeda brincou, estalando os nós dos dedos. Não era realmente para ser um gesto ameaçador, mais do que um hábito nervoso, mas foi percebido como tal pelo general desta assembleia desorganizada. Porque existem números demais. Nijima respondeu o mais suavemente que pôde, ganhando mais confiança enquanto continuava, muitos de seus camaradas das sombras. É a mesma razão que Kenichi não está aqui esta noite também. Muitos lutadores poderosos estragam a dinâmica. O que era uma completa besteira. Já que sua pequena organização realmente só tinha Naruto, Kenichi, Takeda, Ukita, às vezes, Shikamaru e Tenten, se quisessem, ele queria tantas pessoas fortes ao seu redor quanto pudesse reunir. Inferno, quanto mais, melhor. Ele estava tentando realizar seu sonho de governar o mundo um dia com a ajuda dessas pessoas, e a melhor maneira de algo assim funcionar era se isolar com o máximo de mão de obra que pudesse reunir. Mas os dois primeiros estavam completamente perdidos em ação e os dois últimos não estavam realmente a par de serem sugados para suas manobras. Shikamaru era muito inteligente para confiar nele sem as condições adequadas, e Tenten apenas o assustou. Ela carregava muitas coisas afiadas consigo e não parecia confiar nele nem mesmo na quantidade lamentável que Shikamaru confiava. E isso realmente só deixou Takeda como o único membro ativo atual de sua equipe. Mas ele tinha um plano, e era lindo. Eles chegaram à frente da creche e antes que Takeda pudesse estender a mão para a porta, Nijima o interrompeu. Na verdade, acho que seria melhor se você esperasse aqui primeiro. O que? O boxeador de cabelos grisalhos perguntou. Por quê? Se o Kita está aí, ponto. Se o Kita estiver lá dentro, você vai acabar fazendo alguma besteira, seu boxeador estúpido. Nijima disse, desviando de um soco do jovem. A maneira de lidar com isso é com um toque delicado. Delicado. Não forte. Você quer dizer como o snafu no shopping? Aquilo? Eu sabia que isso aconteceria o tempo todo, então preparei contramedidas. Não se preocupe com nada. Eu tenho isso sob controle também. Bem, apesar de como as coisas ficaram cabeludas, tudo deu certo quando eles tiveram o grande encontro com Ragnaro no shopping. Nijima tinha história dando a ele o benefício da dúvida neste caso. Se as coisas começarem a ficar fora de controle, vamos chamá-lo ali mesmo. Nijima disse, que tal isso? Mas entrar com você junto conosco pode ser um problema. Confie em mim. Deus não. Mesmo que ele fosse ouvi-lo aqui, não seria tão simples fazer Takeda confiar em um cara como ele, tudo bem. Mas se algo der errado, ponto. Você será o primeiro a saber. Sério, se a merda batesse no ventilador, Takeda pensou honestamente que Nijima não o chamaria?
Ele provavelmente nunca ouviria um grito mais alto em sua vida do que aquele que ouviria naquele momento. Com isso, Takeda encostou-se ao lado do batente da porta enquanto Nijima conduzia sua comitiva para dentro para começar a trabalhar. Com seu destemido general liderando o bando, nenhum deles se sentiu nem um pouco fora de seu elemento, apesar do fato de que nenhum deles poderia lutar tão bem quanto Takeda. Saber que você estava entrando na toca de um urso era muito mais fácil de suportar quando você pensava que estava lá com alguém que sabia como lidar com isso. Kamioka, Mizunuma, Matsui, parecem homens vivos. Nijima disse, reunindo suas tropas de acordo enquanto caminhavam pelo salão principal da instalação. É a hora de mostrar a verdadeira fortaleza da Shad Alliance. Sombra. Sim, Sombra. Shirahama Kenichi, o homem que representa a luz da nossa escola. Uzumaki Naruto, o guerreiro das trevas e a sombra que protege de longe. Ambos reunidos por mim, o homem que caminha pelos dois mundos. Sim, o Shad Alliance. Um esforço conjunto entre a luz e a escuridão para lutar pela justiça. Mais uma vez, besteira. Ele veio com o nome na hora porque estava cansado de tentar pensar em um nome que incorporasse a si mesmo, Kenichi Naruto nele de forma convincente. Ele estava cansado de eles ficarem sem nome, porque este era o momento para o grupo construir prestígio. Isso, e Naruto que aceitou relutantemente os méritos de ter pessoas por trás dele devido ao convencimento de Shikamaru, derrubou veementemente qualquer título de grupo que tivesse a palavra ninja, shinobi, assassino, seu nome verdadeiro, ou qualquer coisa do classificar nele. Nijima então notou um pouco de ceticismo em relação ao nome, vamos trabalhar nisso. Isso não é importante agora, então vamos lá. Com entusiasmo, ele abriu caminho através de duas portas duplas para entrar na sala de jogos, área de espera principal da creche. Como em todos os outros lugares, mal estava iluminado, mas isso não o impediu de entrar por um momento, solte nosso inestimável vice-capitão. No chão estava um telefone celular que começou a tocar alto no momento em que as portas se abriram. Que curioso! Nijima rastejou cuidadosamente até o dispositivo e o abriu sem dizer uma palavra, apenas escolhendo ouvir, "Olá do Shad Alliance. A voz de uma garota disse na linha, rindo com tristeza, que nome idiota. Quem vai levar isso a sério? Você nos levou a sério o suficiente para sequestrar um dos meus membros. Isso quer dizer alguma coisa? Sim, tanto faz. Onde está nosso antigo colega Naruto? Não o vemos há anos. Então Naruto conhecia essas pessoas? Afinal, eles realmente deviam ser ninjas. Mas mesmo assim, onde está o Kita? Se houver algo de errado com ele, posso garantir que Naruto simplesmente desaparecerá agora. Você não pode ver? Ele deve estar aí com você. Todos olharam em volta até que tentaram olhar de soslaio no escuro e viram uma figura corpulenta se contorcendo amarrada a uma cadeira com um saco na cabeça. Havia grunhidos abafados vindo dele, a maioria soando como xingamentos, o Kita. Ora, espero que você não pense que vai embora sem nos mostrar Naruto. Só porque ele está bem aí na sua frente, não significa que as coisas estão livres e claras para você fazer alguma bobagem. Meu amigo comigo diz que Naruto não está com você, então as coisas não estão muito boas para você. Nijima apenas riu e pegou seu próprio celular para discar um número, não me questione. Claro que eu o trouxe. Naruto estava ansioso para aparecer e lidar com você. Ele então falou no receptor, você está ligado. Das janelas da sala em que estavam, uma figura irrompeu com cabelos loiros espetados, óculos que refletiam a leve luz do prédio e roupas que seguiam as linhas das coisas em que Naruto teria sido visto. E então a figura falou, não estou com disposição para esse Nijima. Comandante Naruto. Kamioka, Mizunuma e Matsui comemoraram quando Ninja ficou de costas para eles, olhando na direção de Ukita. Eu sei. Você prefere continuar nos protegendo das sombras como costuma fazer, mas os camaradas vêm primeiro. Nijima disse, dando um tapinha no ombro de Naruto. Demorou um segundo, mas a figura respondeu novamente, o quê? Excelente. Nijima então voltou sua atenção para o telefone com a voz da garota do outro lado da linha. Então agora, se você não se importa, vamos levar o que ponto. Espere um segundo. A voz que falava havia mudado para uma voz bastante calma e confiante de um jovem, em vez da voz levemente aérea da garota que estava lá antes. Uzumaki, me diga. Quando um ninja ataca? Todos parados ao redor estavam em silêncio mortal.
E no escuro Nijima começou a suar enquanto olhava para Naruto nervosamente enquanto todos esperavam pela resposta. Ah, é uma máquina. Deixe uma mensagem, certo? Asterisco bip asterisco. Sim. Certamente é o Uzumaki que você tem aí. A voz disse pelo telefone, cada vez mais condescendente. Bem, você teve sua chance de fazer isso sem consequências. Talvez precisemos começar a nos esforçar um pouco mais para transmitir nosso ponto de vista. Um estrondo foi ouvido de cima e bem na frente de Ukita. Uma grande viga caiu do teto, totalmente envolta em chamas que começaram a incendiar toda a sala. Droga, Siegfried, por que você teve que tocar aquela gravação? Nijima gritou com ele, tirando a peruca amarela estilo Naruto de sua cabeça e jogando-a no chão para revelar os cabelos brancos do compositor imortal. Sinto muito, meu grande rei demônio. Siegfried disse com uma reverência de desculpas. Havia apenas 9 respostas programadas em seu dispositivo e nenhuma delas soava particularmente como algo com o qual alguém responderia a um código. Bem, agora eles tinham um novo problema para lidar. Tirando Kita de lá antes que o prédio pegasse fogo quando seu caminho foi barrado por chamas espessas e altas que se espalhavam por toda parte. 20x. Fora da creche. O nariz de Takeda começou a sentir o cheiro de algo queimando em algum lugar. Estava perto também. Muito perto. Correndo uma curta distância para fora do prédio, ele viu a fumaça se acumulando no ar logo acima dele e cerrou os dentes. Droga! Correndo de volta para as portas grossas, ele tentou abrir caminho com os ombros, mas os dois ficaram presos. Não, ele foi impedido de entrar? Eles não poderiam nem ter ido tão longe. Não era um lugar tão grande para alguém se esgueirar entre ele e entre a comitiva de Nijima sem que ninguém percebesse. Ele notou, no entanto, o som de metal raspando contra metal. Virando-se, ele viu um cara em uma jaqueta de couro com tatuagens vermelhas no rosto e um olhar muito enérgico em seus olhos. Ele parecia um punk, mas a arma em sua mão não era algo que um delinquente carregaria. Era uma garra curta em sua mão com pontas na palma na frente de cada dedo também, destinadas a ajudar na escalada, mas provavelmente era uma parte tão perversa da arma quanto a parte mortífera dela. Hehe. Kiba disse, brandindo sua garra ameaçadoramente. Uzumaki se foi, Shirahama se foi, e seu amigo não era tão duro ou esperto. Então eu acho que é com você. Ele estava feliz por isso ter acontecido. O plano que eles iniciaram nunca foi feito com a expectativa de que eles realmente incitassem Naruto na primeira tentativa. Então, pelo menos, ele poderia tirar sua própria libra de carne de alguém, em vez de ficar sentado entediado o tempo todo do jeito que estava. Takeda brandiu os punhos com raiva enquanto podia sentir a sede de sangue irradiando de seu adversário de aparência estranha, TCH. Então você é um daqueles idiotas sequestradores. Uma briga era a primeira coisa que ele queria fazer, mas a creche estava pegando fogo. Ele podia sentir o cheiro. E os outros ainda estavam lá dentro. Não é uma boa hora. É para mim. Um golpe da garra em Takeda veio de Kiba sem muito mais aviso, mas o trabalho de pés do boxeador permitiu que ele se movesse para o lado do golpe, onde ele retaliou com um soco de esquerda incrivelmente rápido, left straight. Kiba plantou sua mão esquerda sem garra no chão e torceu seu corpo para cima para chutar o soco de Takeda antes de rapidamente dar cambalhotas para fora do alcance do ataque. Takeda foi pego completamente desprevenido. Que tipo de movimento era para ser? Ele já tinha visto mais do que seu quinhão de artes marciais, mas nunca tinha visto uma assim. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Kiba pensou consigo mesmo enquanto estava pronto novamente. Meu foco em Taijutsu é o Shakuken, punho de garra, e Tobigeri, chute e saltos. Ele pode lutar o quanto quiser. Ele não tem nada para isso. Tenho que terminar isso rápido. Takeda pensou consigo mesmo, olhos piscando para o prédio antes de avançar para fazer seu movimento. Ele tinha que ter cuidado embora. A garra mortal de seu inimigo poderia facilmente cortá-lo e efetivamente tirá-lo da luta. Mostrando sua alta velocidade de mão, Takeda se moveu e soltou uma enxurrada de socos em Kiba que o jovem ninja evitou enquanto tentava retaliar com acrobacias. O ponto crítico da maneira como Kiba lutava era evitar os socos de Takeda antes de escolher um local para pular freneticamente com chutes longos e rápidos. Tudo apenas uma distração para deixá-lo atacar com aquela garra nojenta no instante em que aterrissou. A maneira que ele escolheu para pular e chutar era semelhante à abordagem de Naruto em relação a como ele normalmente chutava, porém os chutes de Naruto eram mais suaves na opinião de Takeda.
Mas Naruto também não tinha uma garra letal apoiando cada movimento que ele fazia para dissuadir contra-ataques mal cronometrados. Algo tinha que mudar ou eles simplesmente ficariam empatados defensivamente a noite toda. Tomando uma chance durante um dos chutes de Kiba, Takeda deu um passo à frente e bloqueou, parando no ar por tempo suficiente para ele balançar nas pernas de Kiba com um gancho, capaz de acertar a parte inferior do corpo de forma bastante limpa enquanto estava no ar. Takeda conseguiu virar o Kiba aéreo de cabeça para baixo, deixando-o cair de cabeça. Isso vai deixar uma marca. E aconteceu. Mas não em Kiba. Deixou um com ele. Em vez de cair de cabeça, Kiba curvou seu corpo para frente durante sua queda de cabeça para baixo e usou a parte superior dos ombros e as mãos para firmar a aterrissagem. No movimento seguinte, ele empurrou-se para trás no ar e balançou as pernas para frente de sua posição dobrada para chutar Takeda no rosto ao subir. Não é tão fácil desequilibrar um ninja. Kiba se gabou com um sorriso selvagem antes de pular direto para o atordoado Takeda para seguir. Pegue isso. Tsuga. Passando a presa. Liderando com sua mão em forma de garra, ele disparou no ar para aumentar sua velocidade de salto e força de ataque. O movimento foi rápido e confuso o suficiente para que Takeda em seu estado atordoado fosse incapaz de realizar um movimento evasivo adequado, sendo forçado a se defender com a guarda de boxe adequada para proteger os órgãos vitais usando seus antebraços e punhos para encobrir. Este não era um bom curso de ação a ser tomado quando alguém estava sendo agredido com uma arma, especialmente quando essa arma era branca. Takeda foi derrubado no chão como resultado de ser golpeado com tanta força, ambos os braços fortemente cortados pelo ataque de Kiba na medida em que as mangas de seu uniforme foram arrancadas. O sangue escorria livremente das múltiplas feridas profundas que ele exibia em sua pessoa. A maior parte da fita em seus punhos havia sido cortada, o que significava que, se ele não estivesse bloqueando, Kiba teria conseguido prender seu pescoço. Tal ferimento teria sido fatal. Sem dúvida alguma. Mesmo sem ser morto, Takeda estava em péssimo estado. Ele achava que nunca havia sangrado tanto antes, especialmente não tão rapidamente. Quão profundamente ele foi cortado? Mesmo que parecesse bastante ruim, o perfurador premiado se levantou. Ok, então ele precisava de um método melhor de se defender quando não conseguia se esquivar de ataques como esse. Kiba admitiu que Takeda era extremamente talentoso à sua maneira, mas esta era apenas uma luta que ele tinha poucas chances de vencer. Talvez se Kiba não estivesse armado, Takeda teria uma chance melhor. Mas Kiba empunhava armas e era mais rápido que Takeda. Mais uma vez. O ninja empunhando garras disse a si mesmo enquanto se movia para terminar a luta com seu movimento característico mais uma vez, apenas para encontrar seu caminho bloqueado pelo membro sombrio de sua equipe. Que diabos? Shino, qual é o seu problema? Matá-lo não é o ponto. Shino disse, virando-se com as mãos nos bolsos da jaqueta enquanto encarava Takeda. Já que os outros não vão sair daquele prédio, não seria melhor para a missão substituir nosso refém em vez de desperdiçar essa situação? Bastardos! Takeda cuspiu com raiva baixinho. Agora ele estava em menor número, além de lutar com carne desfiada em seus braços. Kiba riu com os olhos fechados. Bem, você não é o prático Shino? Isso é frio. Bem. Antes que ele pudesse andar para frente, ele foi novamente parado por Shino segurando-o com uma mão em seu peito. Qual é o problema desta vez? Seguindo o dedo de Shino com o olhar, Kiba finalmente viu um fio de metal fino e esticado na altura do pescoço esperando que ele entrasse nele. Quando isso chegou lá e como? Ultra Bolo Punch! Kiba teria sido pego com um soco violento se não fosse por Shino. O golpe de varredura moveu-se em um movimento de gancho logo abaixo do fio de metal, com a intenção de pegá-lo logo abaixo da mandíbula se Shino não tivesse empurrado Takeda para fora de seu ataque antes que ele pudesse acertar o ataque. Tinha estado tão perto que Kiba podia sentir o suor e o sangue de Takeda voar da ponta do punho e atingir seu rosto mesmo quando o soco não o atingiu. Sempre astuto, Shino não se deixou enganar pelo movimento de distração da mão direita de Takeda sacudindo-o em um soco. Seu movimento sempre teve a intenção de ignorar completamente Shino e cronometrar Kiba. Irritado por quase ter ficado inconsciente, Kiba zombou do fio solitário antes de cortá-lo com sua garra de Tekagi Shuko. Quando Shino ouviu o estalo do metal, ele se virou para seu parceiro e apenas deu a ele um olhar que parecia perguntar se ele era um idiota ou não. Não havia tempo para realmente pensar em tal coisa de uma forma ou de outra. De baixo,
Uma armadilha envolveu a perna de Kiba, arrastando-o para o chão e para o outro lado da creche se ele não tivesse cortado o fio também, filho da puta. Ele conseguiu se conter um pouco antes de acabar sendo arrastado por uma confusão de estrepes colocados no chão, aquela armadilha. Quando ele olhou na direção de onde Shino havia nocauteado Takeda, o boxeador não estava mais à vista, nem mesmo um rastro de sangue para ajudá-los a descobrir para onde ele havia ido. Não é importante. Shino disse enquanto apontava para o prédio em chamas que cresceu em chamas. Não há mais razão para ficar aqui. Um bufo veio de Kiba enquanto ele se levantava e se limpava. TCH. Olhando em volta, ele sabia que quem quer que o tivesse parado ainda estava observando em algum lugar. Takeda não tinha fugido sozinho. Teria sido Uzumaki? Se os fios são o melhor que você tem, é melhor deitar e morrer agora mesmo. 20x. Próximo. Problemático. Shikamaru disse enquanto ele e Tenten ajudavam Takeda a sair da cena da batalha. Kiba pode cortar meus fios como se eles não fossem nada. Ele teria que se certificar de que a todo custo evitaria lutar com ele, e Shino também. Ele viu nossa armadilha. Tenten olhou para o olhar pensativo no rosto de Shikamaru. Aquela sobrancelha franzida era algo que ela nunca tinha visto em seu rosto antes. Você conhece aqueles dois caras? Colegas de classe. Ah. Disse o suficiente. Kiba e Shino estavam em seu ano e se formaram. Ele não tinha, ela não tinha, Naruto não tinha. Eles estavam aqui por Naruto, e era melhor que ele não tivesse parado para lutar contra eles. Agora não. Mas pelo menos agora ele sabia contra o que eles estavam lutando, e ele tinha visto um pouco do que eles podiam fazer. Takeda estava quase tonto com a perda de sangue, mas ele tinha bastante inteligência sobre ele para ser difícil de sair do jeito que eles fizeram. Ugh. Volte. Os outros estão dentro daquele prédio. Não, eles não são. Tenten garantiu a ele, nós os verificamos antes de irmos até você. E a aliança vive. Nijima gritou alto quando ele e os outros apareceram. Além de Matsui, Mizunuma e Kamioka, eles estavam com o Kita libertado, Siegfried, de todas as pessoas, o enorme adolescente sumo de Ragnaro. Thor, na verdade, está mais forte do que nunca. Valha Haha! O Kita se aproximou e tirou Takeda das mãos de Shikamaru e Tenten para eles. Aquela cadela loira me enganou. Me desculpem pessoal. Takeda deu ao amigo um sorriso bem-humorado, sentindo-se muito melhor agora que podia ver que o judoca estava são e salvo. Se não fosse você, provavelmente teria sido eu. Aquela garota era muito gostosa. Com certeza ela era. Oh Deus! Ser sequestrado não era de todo ruim. O Kita ficou inconsciente durante a maior parte do tempo, e acabou tendo um sonho induzido por Setomina sobre algumas das coisas que desejava que aquela loira acabasse fazendo com ele até que ele acordou amarrado com um saco na cabeça. Então havia isso. Mas por que Siegfried e Thor estavam lá? Shikamaru os observou cuidadosamente. Ambos foram derrotados recentemente por Kenichi e Naruto, respectivamente, e eles estavam agindo como amigos agora com seus amigos. Era óbvio que Shikamaru estava apreensivo depois do dia que estava tendo, mas ele apareceu. Isso significava algo para todos os outros, até mesmo para Nijima, que imaginou que Shikamaru não apareceria. Foi por isso que saiu em busca da ajuda que conseguirá em Siegfried. Quando Siegfried revelou a seu amigo mais próximo Thor as circunstâncias, o orgulho deste último não permitiu que algo tão desonroso ocorresse com seu conhecimento, então ele veio para ajudar a parte de Siegfried no plano de Nijima. E foi extremamente útil, já que ele foi o único motivo pelo qual eles conseguiram sair da creche em chamas, permitindo que Shikamaru e Tenten tivessem tempo para definir a cadeia de eventos que impedia Takeda de ser aleijado novamente ou morto. Não pareça tão suspeito. Nijima disse, serpenteando entre Shikamaru e Tenten, tudo deu certo. Shikamaru apenas olhou para trás, para onde ainda podia ver a fumaça subindo do prédio da creche, onde as sirenes dos bombeiros estavam se reunindo. Isso está ficando muito perigoso. Ele disse para si mesmo, vocês todos não são nós. Talvez morrer não seja algo para o qual você deva estar preparado. Uma briga de rua era uma coisa. A tomada de reféns e as armadilhas incendiárias rápidas destinadas a matar aqueles que pretendem resgatar o referido refém eram algo totalmente diferente, especialmente quando o conflito não era originalmente deles para participar. Takeda apenas balançou a cabeça e sorriu. Isso não é verdade. Os boxeadores morrem no ringue e qualquer praticante de luta pode se matar. No segundo em que todos nos consideramos artistas marciais, concordamos em correr esse risco. Qualquer coisa pode dar errado.
Você pode se mate apenas treinando. Thor cruzou seus braços largos e acenou com a cabeça em concordância. Bem dito. Eu posso ver pelo que aconteceu esta noite exatamente o que é a Shad Alliance. Shikamaru apenas olhou para Neijima interrogativamente sobre o aparente nome do grupo, amizade, o espírito de diferentes artes marciais se misturando por uma nobre causa comum. E se Siegfried acredita o suficiente para ficar do lado de todos vocês, eu confio no julgamento do meu amigo. Eu confio no meu querido rei demônio. Siegfried disse, tirando o chapéu em uma leve reverência a Neijima. Ele me garantiu a musa para ultrapassar os limites da minha música, permitindo-me escrever mais de minhas composições. E até agora ele está certo. Ele exclamou cantando, girando em um círculo em alta velocidade, a dedicação e a camaradagem. Sinto a inspiração de um álbum vindo em minha direção. Por mais estranho que Siegfried fosse, Tenten foi mais rápido em se acalmar sobre as coisas do que Shikamaru. Ela esteve em Ragnaro, mesmo como subalterna de um dos punhos, e conhecia o suficiente dessas pessoas para saber que, especialmente de Thor e Siegfried, o que você viu foi o que conseguiu. Se você quisesse os motivos ocultos e os negócios do beco, o que você teria que procurar era Loki. Todos os outros apenas se portaram como artistas marciais diretos. Não havia nada sob a superfície para procurar em relação a esses dois. O que você viu foi o que você conseguiu. Olhando para ela, Shikamaru viu o pequeno sorriso em seu rosto diante da excentricidade de seus aliados. Isso significava que ela estava mais ou menos vendida neles. Tenten sabia mais sobre eles do que ele, então que lugar ele tinha para ser desconfiado? Foi ele quem disse a Naruto para tirar proveito do isolamento que tal grupo lhes proporcionaria, e ele seria um grande hipócrita se não fizesse o mesmo. Até então ele sabia que Kibishino da turma, uma garota loira, e a prima de Hinata formavam a equipe despachada para matar Naruto. Se ele tivesse sorte, eles levariam a interferência dele de Tenten na luta de Takeda como Naruto fazendo isso de longe. Nesse sentido, a ideia de Neijima dentro da creche teve muito mérito por trás disso. A execução foi claramente falha de como o lugar pegou fogo com todos dentro dele, mas a base por trás disso era eficaz se pudesse ser feito da maneira certa. Por que não usar a falta de presença de Naruto como uma arma contra o inimigo? E assim, as rodas giraram dentro da cabeça de Shikamaru mais uma vez. Até que Naruto voltasse, isso não seria um problema que simplesmente desapareceria ou se deixaria em segundo plano. Não haveria tempo limite simplesmente porque Naruto não estava em lugar nenhum. Essa coisa toda serviria para ser extremamente problemática.